Live das quartas, onde eu sempre trago um convidado e nessa temporada você está aqui presente. Então, Matheus, apresente-se para a minha comunidade. Márcia, boa noite. Duas coisas importantes. Primeiro, agradecer desde 2020, 2021, a sua confiança no meu trabalho, para acompanhar meus vídeos seja no YouTube, no Instagram, e aí se inscrever no Clube NAS, o Clube das Neurociências Afetiva e Social, e levar esse conhecimento não só para você, um autoconhecimento, mas para os seus alunos, para a sua vida. Então, isso é um sinal muito bonito, né? E de humildade também. Você estar disposta, disponível, né? Para ouvir, refletir. E mais importante do que isso, eu sempre defendo essa ideia, mais importante do que nós buscarmos a compreensão e o autoconhecimento é também aplicar isso, que é o grande desafio, né? Então, esse é o primeiro ponto. Sinto-me honrado pelo convite e por estar aqui com você. O segundo ponto é, eu quero dar os parabéns aqui pro Eduardo, para, acho que é Viviane, não sei se eu pronunciei corretamente, Viviane, me corrija por gentileza. É a É nossa professora. Mercedes, é isso? Mercedes Santos? Isso, é a Mercedes Le- também, nossa aluna do Instituto. Legal. Gente, olha, parabéns, viu, por vocês estarem aqui interessadas nesse entendimento que não um entendimento fácil, né, de se entender. Eu digo que é apaixonadamente complexo, né, Márcia? Quando a gente vai entendendo os processos afetivos, sociais, emocionais que todos nós temos nas nossas relações. Em uma temática que cada vez mais está crescendo no Brasil, ainda engatinhando, né? A Márcia, como professora no Instituto, eu tanto no Clube NAS e também no Instituto Uninasce, que a Márcia também faz parte, como aluna, e quem sabe aí no nosso futuro curso em terapia baseada nas emoções construídas e homeostase social, né? Nossa também tutora e assim, de novo, Márcia, é muito legal vocês que estão aqui, tá? Quando você se dedica a algo para ajudar as pessoas ao seu redor com certeza perceberão isso. E aí convites surgirão. E a Márcia, ela, juntamente com a Lívia e outros poucos alunos, se destacam, né? Especialmente a Márcia pela aplicação como psicoterapeuta e também professora. E aí, Márcia, entramos num detalhe muito legal que eu acho também interessante ressaltar, que no início da sua live você falou sobre o sorriso, né? E por coincidência, ó, sem a Márcia saber, gente, olha aí, Viviane, sem ela saber, no meu primeiro capítulo, do meu primeiro livro, desse livro que eu estou lançando agora, O Arquiteto das Emoções, eu falo sobre o sorriso, né? Como a construção das emoções tem essa perspectiva social, né? E aí, seja no Oriente, no Ocidente, a forma como nós sorrimos, o movimento, né? Ela pode ser, entre aspas, aqui, algo padronizado no gesto que nós fazemos comportamental. Mas a interpretação, dependendo do país, ela pode ter uma inclinação maior, como talvez, poxa, aquela pessoa ela é muito simpática, aquela pessoa é agradável. Já em outra cultura, o sorriso, dependendo, obviamente, do contexto, pode ter uma interpretação que, poxa, essa pessoa está tentando me manipular, essa pessoa é boba, essa pessoa sofre da síndrome que eu chamo síndrome da inteligência acanhada, né? Isto é, uma maneira bonitinha de chamar a pessoa de tola. Então, dependendo aí da cultura que você está, da construção que você vai tendo, e aí podemos citar aqui das experiências que o seu paciente, o seu cliente, quando eu falo você, não é a Márcia só, tá? É todos nós que estamos aqui, profissionais da saúde mental e do comportamento, porque eu também sou terapeuta. Então, entender isso com o seu paciente e o seu cliente na conversa, independentemente da abordagem que você utiliza, TCC, psicanálise, você é hipnólogo, fazer esse filtro, buscando esse entendimento com os seus protocolos, com as suas perguntas, você vai entendendo, além dos sintomas que a pessoa está ali compartilhando, seu paciente, cliente com você, você está entendendo também, buscando as causas, né? Porque todos nós sofremos aí estados de ansiedade dependendo do valor afetivo que a gente cria, que o seu cérebro vai criar em relação ao laço afetivo. E aqui é importante ressaltar que quando eu digo laço afetivo não necessariamente é algo bom, é apenas bom, né? Ah, a Márcia é muito afetuosa nas aulas que ela dá. Isso pode ter uma conotação também negativa, porque estamos falando de afeto tanto positivo quanto negativo, certo? E aí, a Márcia como professora e eu como professor, vocês aqui como profissionais da área da saúde mental,
A maneira que você está construindo a sua aliança terapêutica com o seu paciente, com o seu cliente, você pode ser a melhor terapeuta do mundo. Porém, o rótulo e a referência que o seu paciente está trazendo, se ele já fez uma terapia e o terapeuta não era muito bom, ou não conseguiu solucionar ou minimizar, né? Eu não gosto de utilizar o termo curar ou solucionar a dor, né? Porque todos nós estamos aí expostos a vivenciar um estado depressivo, dependendo do momento que você está vivendo na sua vida, um rompimento no relacionamento, transição de carreira, perder o emprego, ser demitido, demitida. Enfim, são inúmeros cenários hipotéticos que na clínica nós vamos conversando e trabalhando isso dentro dos nossos atendimentos. E aí que vem um ponto. Quando você tem essa humildade de reconhecer essa dificuldade que você, como pessoa agora, como ser humano, está passando, e isso tentar, olha só, tentar criar um cenário hipotético na mente do seu paciente, por que eu digo tentar? A empatia, um exemplo aqui, ela é um recurso cognitivo barra afetivo que nós temos e desenvolvemos e lapidamos isso ao longo do nosso desenvolvimento em relações sociais afetivas, que por mais que você tenha passado por um mesmo instante de um luto, de um rompimento, de uma traição, ou no caso de um relacionamento tóxico, em grande parte aí, as mulheres, né, num relacionamento tóxico, um abuso, é muito difícil você, mesmo dizendo, olha, eu sei que você passou porque eu já passei por isso. Só que eu não estou aqui desvalorizando, tá diminuindo a dor da fulano, do ciclano. É que ninguém no mundo, apenas só ela, entende o que de fato ela passou e construiu. E a partir desse referencial que ela tem, do como ela passou, superou ou ainda está enfrentando isso, o cérebro dela vai categorizando ou reformulando, que no livro eu coloco a construção, reconstrução, né? Esqueci agora o termo, fugiu. Enfim, como você vai recategorizando isso na fala, nos sentimentos, nos estímulos, nas referências, porque o sistema nervoso do seu paciente, do seu cliente, ele está constantemente buscando referenciais para as predições que ele está fazendo. Por exemplo, Márcia, aqui, quem não me conhece, quando eu entrei na live aqui com você, imediatamente o seu cérebro, você que está nos assistindo, você criou conceitos sobre mim. Fala, poxa, eu sou careca, né? O meu vocábulo, a maneira que eu estou vestido aqui, as minhas roupas, o meu fundo, como eu estou gesticulando. Isso, para você assistindo, é um referencial de como você está categorizando o comportamento de um homem, o comportamento de um professor, o comportamento de um bom professor, de um péssimo professor, de uma boa oratória, de uma insegurança, enfim. Imediatamente, menos de meio segundo, em milésimos de segundo, você está predizendo isso que nós estamos tentando compartilhar. Isto é, o seu cérebro, ele é preditivo. Inclusive, uma das hipóteses dentro aí da teoria das emoções construídas da Lisa Feldman é essa capacidade, esse recurso que o nosso cérebro tem de buscar essa predição, trabalhar em predição, certo? E aí as emoções entram em jogo nesse sentido, um dos, né, sentidos, é que quando nós sentimos isso numa perspectiva aí, dos teóricos das emoções básicas, e aqui eu destaco o Jaak Panksepp, considerado aí o pai da neurociência afetiva, certo? E aqui é importante destacar, Márcia, hoje, atualmente, na neurociência contemporânea, quando nós falamos de neurociência afetiva, há um braço que considera o Jaak Panksepp o pai. Perfeito, show de bola. Vocês estão me ouvindo legal? Tá me ouvindo, Márcio? Porque às vezes parece que aqui que a conexão tá ruim. Não porque você está falando e eu estou aqui só recebendo o teu conteúdo. Estou escutando super bem. Legal, legal. Qualquer coisinha eu paro de falar para voltar aqui ao normal, você me avise, tá? Não sei se a Viviane que tá vindo legal. Gente, vai dando um sinal de vida aí que vocês estão me ouvindo, ouvindo a gente, né? Estamos com 4 pessoas. E já, ó, aperte esse aviãozinho aqui, ó, e já mande pra galera. Mande pra galera e os outros terapeutas, psicólogos, hipnólogos, psicanalistas, para entrarem na live. E aí, quando você entende que o Jaak Panksepp, por ser o pai aí que cunhou o termo na neurociência afetiva, hoje nós quando falamos de neurociência afetiva, não só defendendo ou demonstrando a visão dele, mas diferentes filtros, né, e percepções de escolas que nós podemos entender, buscar esse entendimento sobre a ciência das emoções. E aqui dentro da psicologia evolutiva, da neurociência evolutiva, neurociência afetiva,
tanto na perspectiva mais naturalista como construtivista, certo? Porque tem essa briga na literatura, briga que é saudável, científica, né? Na visão de nature and nurture, isto é, aquilo que vem da natureza, da biologia, aquilo que é nutrido e construído pelas experiências, né? Hoje nós entendemos que é uma mistura dos dois. O indivíduo não nasce sem saber de nada e sem nenhum rastro fisiológico, um marcador biológico, mas sim ele traz isso em sua história genética dos pais, dos avós, enfim, da espécie humana que nós somos, na perspectiva evolutiva, mas também a criação e seus cuidadores, e aqui cuidadores nós nos referimos a talvez o pai, a mãe, né? Ah, Matheus, eu não tive meu pai e minha mãe, eu tive meus avós. Considere eles como seus cuidadores, enfim. E aí você entrou na escolinha, você entrou no ensino fundamental, no ensino médio, fez o seu primeiro vestibular, entrou na faculdade, se formou ou abandonou a faculdade, iniciou o seu primeiro emprego. Então são diferentes histórias que o psicoterapeuta ele não pode estar fechado, né? Ou aí, como posso dizer, focado, né? Tapado muitas vezes, né? No linguajar mais comum, em uma só abordagem, né? Uma coisa é você utilizar uma abordagem como referência, que é que o padrão ouro na ciência para tratamentos como ansiedade e depressão, nós temos a TCC, terapia cognitivo comportamental, e aí tem diferentes abordagens dependendo da onda, né, que se fala na primeira, segunda, terceira onda. O construtivismo psicológico, ele entra dentro dessa terceira onda, né? Que hoje o escaneamento cerebral, o estudo de ressonância magnética funcional, uma das tecnologias utilizadas, né? Isso depende muito do objetivo da pesquisa, se é na questão espacial de resolução de imagem ou temporal, aí o eletroencefalograma, há uma inclinação muito forte sobre como acontece essa construção em circuitos límbicos ou circuitos emocionais por essas diferentes divisões que o córtex cerebral possui em suas 6 lâminas, né, em suas camadas de 3 tipos específicos de neurônios que possuem suas comunicações difusas. Então, o primeiro que insight, né, ou talvez segundo ou terceiro que nós já chegamos aqui, é que você, profissional da área da saúde mental, depois de você assistir na gravação dessa live, você não pode ficar, primeiro, preso a uma só abordagem, né? Você tem aquela que te orienta, te dá um norte, né, na condução do seu processo terapêutico, mas em algum momento vai acontecer do seu paciente, do seu cliente, trazer uma insegurança ou uma reflexão que você pensa, poxa, aqui tem um cunho mais filosófico no sentido de, talvez, não sei, de significado da vida. Poxa, talvez então eu vou beber um pouquinho, estudar um pouquinho sobre a logoterapia, para a pessoa entender sobre isso. Ah, não é a minha área, por exemplo, logoterapia e psicanálise. Mas talvez uma abordagem diferente ou um vocábulo que a pessoa vai trazer para você, que não é algo mais comportamental, que daí falamos da TCC, mas algo mais de profundezas do inconsciente, né? Algo oculto, enfim. Aí vai de uma abordagem mais psicanalítica. E aí tem escolas dentro da psicanálise. Você veja, Matheus, que o que você está falando, eu observo muito em sala de aula. É tão Uhum, interessante porque a turma, ela realmente, ela já chega com essa sede, né? Essa sede de beber. Ah, o que aham, que eu vou fazer, Márcia, no final? Como eu vou abordar? Qual é a abordagem que nós vamos ver nessa formação? E eu sempre falo para a minha turma justamente isso. Somos professores, cada professor numa uhum. formação tem a sua linha de trabalho, a sua linha de pesquisa, a sua abordagem. E então cada um deles vai trazer um pouquinho. Então, à medida que a gente vai se formando, a gente vai se identificando com uma área e vai se dirigindo para aquela área, mas não como você falou, de forma bem linear. A gente vai Exato. indo para aquela abordagem, mas sabendo que existem outras para poder complementar o nosso manejo clínico. Porque a verdade é essa, na hora, cada pessoa é uma pessoa diferente. Somos indivíduos que agimos de forma diferente. E é tão interessante o que você falou, Matheus, e eu já interrompi você para poder complementar essa questão de sala de Sem aula, problema. porque você trouxe muito conteúdo e eu quero só revisar aqui algumas coisas, porque Legal. a gente, a princípio, o que o Matheus está falando é justamente isso. A gente
acaba conhecendo dentro da neurociência das emoções, a neurociência afetiva, mais conhecida pelo menos no Instituto, a gente trabalha com o Jaak Panzer, que eu trago os 7 afetos, eu trago toda essa base para que, e aqui e acolá eu vou colocando o construtivismo dentro da neurociência social, para que também a Uhum. turma possa se familiarizando. E cada tópico a gente vai abordar uma forma diferente. Um ponto essencial que você falou, que é uma das linhas de trabalho que eu faço e que tá dentro da questão do construtivismo, que é justamente os vínculos, os Uhum. relacionamentos terapêuticos. E eu, em sala de aula, nos atendimentos também, eu escuto muito isso. Ah, mas eu passei já por um terapeuta, já fui por uma pessoa, não me identifiquei, aquela pessoa não foi, não me tocou, aquilo não vi, né, mudanças. Então, o vínculo terapêutico é a base de todo o tratamento. E ele tá fundamentado, ele está formado totalmente nos nossos afetos, Uhum. naquilo que eu afeto o outro e que eu sou afetada. Literalmente, porque os afetos, né, que são os circuitos dentro do cérebro, que aí é bom o Matheus explicar bem direitinho, que ele já está falando, mas difere das emoções básicas, que é a alegria, a Uhum. tristeza, o medo, a raiva, Nojo, medo. o nojo, que isso são emoções básicas, são respostas químicas do nosso corpo. Mas a Uhum. neurociência afetiva, ela vai muito mais além do que somente estudar a resposta química. Ela vai atrás dos circuitos neurais que temos no nosso cérebro, que é de forma primitiva, é logo no início do nosso. Por isso, eu até a aula passada que eu dei foi justamente falando sobre a questão do bebê, logo quando ele nasce, ele já tem todo aquele afeto, já é todo essa comunicação da mãe já acontece desde a barriga, desde a gestação, que é Perfeito. justamente esse primeiro vínculo, e é muito importante. Eu queria que você falasse, e ele já trouxe do livro, que é o livro que a gente vai já falar sobre o livro que o Matheus escreveu. E mas antes disso, eu quero só ver aqui alguns comentários e agradecer aqui a presença de todo mundo que está aqui. Eu estou vendo aqui que tem turma, que tem professor meu também aqui lá da neuropsicanálise, porque eu Legal. tenho pós-graduação em neuro, então eu vi aqui já o Eduardo aqui, e o Eduardo foi falando aqui dos meus mentores em neurociência afetiva. O Matheus foi o concurso, foi onde eu encontrei a neurociência afetiva na minha vida. Aham. E o Eduardo foi onde eu encontrei justamente a neuropsicanálise associada justamente na leitura, né, na fundamentação da neurociência afetiva. Porque tudo começa na gestação, tudo começa até mesmo, eu costumo falar para minha turma, que até mesmo no primeiro momento que a pessoa vê lá que está grávida, aquele Uhum. primeira surpresa, aquela surpresa já é concebida ali, já é levada primeiros neurotransmissores já é transmitido. E Uhum. isso faz total diferença quando a gente tem também o autoconhecimento.